Olá, bom feriado de 7 de setembro para você que está em casa descansando com a sua família. Eu desejo sinceramente que esse dia seja proveitoso para todos que estão assistindo esse vídeo e que no futuro ele também, o conteúdo que nós vamos compartilhar hoje aqui, também seja útil para todos aqueles que amam a eletrônica antiga, a história da eletrônica no Brasil, a eletrônica que nós chamamos de clássica, e não só no Brasil, mas no mundo também. Nós aqui falamos, na maioria das vezes, da eletrônica do Brasil. Também recebemos aparelhos de outros países, como Zenit Transoceanic, que já chegou alguns por aqui, temos mais alguns aí em trabalhos. Também recebemos rádios alemães e europeus. Vamos lá agora. O assunto de hoje é rádio SEMP, modelo AC431, fabricado em 1951, pela empresa conhecida da imensa maioria das pessoas que tem com certeza mais de 30 anos, a SEMP, ou então SEMP Toshiba. Se você tem mais de 30 anos, é muito provável que os seus pais tiveram em casa um televisor SEMP Toshiba, ou talvez você mesmo até possa ter tido na sua casa. Mas a SEMP é uma empresa paulista, fundada em 1942, e a palavra SEMP, né, S-E-M-P, é a abreviação de Sociedade Eletromercantil Paulista. Uma indústria eletrônica que, como eu disse, nasce lá no início dos anos 1940 e se dedica à fabricação de rádios e eletrolas. Essa marca é bastante tradicional no Brasil. Eles fabricaram vários modelos de rádios e eletrolas, mas uma das coisas que notabilizou essa empresa foi seu pioneirismo quando, em 1972, fabricou o primeiro televisor em cores do Brasil. Vale lembrar que há uma história registrada e que nos contam as pessoas mais velhas que no início dos anos 1970, quando o Brasil ainda vivia sobre o governo, sobre o regime militar, havia promessa de que a Copa de 1970, a Copa do Mundo, do ano em que eu nasci, e que recebi o meu nome em função de um jogador, inclusive da seleção brasileira, seria transmitida em cores. Mas isso não aconteceu, e esse fato, infelizmente, se perdeu na história recente do Brasil. Mas, em 1977, a SEMP, então, faz um acordo acionário com a japonesa Toshiba, e com isso a Toshiba passa a ser proprietária de 40% das ações da empresa, e aí nasce então a SEMP Toshiba. A partir de então, a quantidade de aparelhos que são fabricados no Brasil sob a marca SEMP Toshiba é quase incontável, e são realmente aparelhos de excelente qualidade. Isto para contextualizar da onde que saiu, por quem foi fabricado esse rádio que está aqui na bancada hoje. Esse é o famoso rádio, e desejado por todos aqueles que conhecem um pouco da eletrônica antiga, o SEMP modelo AC431. Esse rádio foi fabricado em 1951, e nós temos aqui como referência um esquema ou folha de serviço, aqui como originalmente o fabricante designou, folha de serviço do receptor SEMP modelo AC431. Essa folha de serviço ela foi publicada na revista Antena, fascículo 316, janeiro de 1956. Ok? Bom, o que esse receptor tem de atrativo e por que ele se tornou um sucesso de vendas até mais ou menos meados de 1975, quando a SEMP então fabrica este mesmo modelo de rádio, que na sua época foi apelidado de capelinha, numa versão transistorizada, e ele passa então a ser chamado de PT76. Esteticamente era o mesmo rádio, porém a eletrônica muda. Ele usa um chassi, mas ele usa, ao invés de válvulas, uma placa de circuito impresso com transistores. Bom, esse modelo então, que nós podemos chamar de irmão mais velho do PT76, que também é um rádio bastante desejado hoje em dia,
Esse então, modelo AC431, ele tem características de um grande rádio, de um rádio que foi fabricado para fazer sucesso mesmo, para ser um receptor com uma qualidade de áudio excepcional, com um áudio maravilhoso, graças a seu conjunto de áudio original, que tem na saída de potência a conhecida e famosa válvula EL84. Além da característica de um áudio muito bom, um áudio de excelente qualidade, esse rádio, ou receptor, como era chamado na época, ele tem um conjunto de RF e um conjunto de frequência intermediária que lhe confere uma sensibilidade muito boa. Então, de fato, na época, esse rádio era um receptor que cumpria o seu papel. Aqueles que compravam um rádio como esse, e vale lembrar que ele não era muito caro em relação aos seus concorrentes do resto do mundo. Ele é um rádio fabricado em São Paulo, então no Brasil, logicamente, ele não seria prejudicado por toda aquele conjunto de leis e tributações que o regime ou o governo militar impôs à eletrônica no Brasil, que nós sabemos que praticamente fechou as fronteiras para a importação. Então, aqui era uma excelente opção de compra de rádio, com excelente qualidade, de fato com excelente qualidade, e que sintonizava estações, literalmente estações de vários lugares do Brasil e até fora do mundo, por que não. Lembrando que até os anos 1970, podemos arriscar até falar até os anos 1980, final dos anos 1980, a rádio escuta ainda não havia sido condenada à morte praticamente, como aconteceu mais tarde, com a enxurrada de equipamentos ou aparelhos geradores de ruído nas redes elétricas ao redor do país. Então aqui, uma excelente opção de rádio, com um custo mais acessível em relação aos rádios importados, com uma qualidade de áudio maravilhosa, com um alto-falante de Alnico, com uma válvula maravilhosa EL84, tendo ali uma pré-amplificadora EBC91 ou 6AB6. Então realmente era um rádio para se comprar e colocar no melhor lugar da residência. Lembrando que nessa época, até os anos 1970, a televisão era um artigo de luxo, então a imensa maioria das casas tinham rádios mesmo. Eu vou falar um pouco da eletrônica desse rádio, do circuito, apresentar para vocês as válvulas, um breve comentário de como ele foi projetado, e na sequência eu mostro esse exemplar especificamente, como ele chegou aqui e o que vocês estão vendo hoje. Eu não havia feito vídeos iniciais desse projeto de restauração, porque o proprietário desse rádio é daqui da minha cidade, não da cidade, mas uma cidade aqui ao lado, dá para dizer praticamente vizinha, e ele acabou deixando esse rádio há muito tempo atrás. O rádio ficou guardado, ele não tinha pressa, então esse rádio não entrou para a fila, que é a metodologia do museu, e a gente foi fazendo aos poucos. Ele, de fato, ele disse: olha, pode fazer sem nenhuma pressa, e quando estiver pronto me avisa. Depois eu vou falar sobre esse exemplar especificamente. Esse esquema é público, você acha com facilidade na internet, mas se caso você tiver dificuldades, eu compartilho sem nenhum problema. O que a gente vê então aqui? Um estágio de RF no rádio, que lhe confere 4 faixas de ondas que estão inclusive descritas aqui nesse próprio manual. Ele começa então na faixa 1 com 530.650 quilociclos. Essa é a designação na época, né? Nós podemos falar hoje kHz ou MHz, mas aqui ele falava quilociclos. Então, ondas médias, 530.650 quilociclos, é o tradicional dos rádios em ondas médias. Faixa 2, 2.2 a 7.2 megaciclos. Aqui nós temos a faixa de ondas tropicais, né, que infelizmente não encontramos mais estações hoje em dia. Faixa 3, 6.9 a 22.5 megaciclos. Faixa 4,
9.4 a 12.1 megaciclos. No estágio de RF, o que nós encontramos então? Uma válvula SH81, logo na entrada como osciladora conversora. Então a mesma válvula faz as duas funções, ela trabalha como conversora de RF e também osciladora e amplificadora de RF. Ela praticamente resolve aqui a parte de radiofrequência do rádio. Aqui também pode ser a 6AJ8, equivalente americana da SH81 europeia. Seguindo então, encontra a primeira bobina de GFI, é uma bobina dupla, ou transformador de GFI, ela tem dois núcleos, né? São duas bobinas, e na sequência então, nós encontramos a válvula EF93, é a nossa válvula amplificadora de GFI, ou pode ser também a 6BA6 americana. A segunda bobina de GFI, que também é uma bobina dupla com dois núcleos, as duas são duplas com dois núcleos de ferrite com ajuste, né? Passando pela segunda bobina ou transformador de GFI, nós encontramos então a nossa EBC91 ou a 6AV6 americana, que é a nossa válvula detectora e pré-amplificadora de áudio. Aqui a gente tem o primeiro estágio de áudio, então nós podemos dizer que esse rádio tem um duplo estágio de áudio. Metade dessa válvula, para ser didático, né? Não é exatamente assim, mas metade dessa válvula faz a detecção e a outra metade faz a pré-amplificação para a saída de áudio. E finalmente, chegando na saída de áudio, nós encontramos então a válvula EL84 ou 6BQ5, que confere então aí, depois de um transformador de saída de áudio, um alto-falante de Alnico, uma qualidade de áudio maravilhosa para esse rádio. E lá na parte de alimentação, nós temos originalmente um transformador de força que tem vários TAPs aqui no seu primário, começando de 90, 115, 180, 220, 200 e 220 volts. Vale lembrar que nessa época isso aqui era absolutamente necessário, porque a fábrica não podia saber aonde que o rádio ia ser usado, em qual parte do país, ou até fora do país. Então o seu usuário iria escolher aqui a opção mais próxima da sua tensão de rede pública. É importante, quando a gente trata de um rádio valvulado, que a tensão seja absolutamente correta, para que a gente consiga entregar lá para as válvulas as tensões que irão alimentar as válvulas o mais próxima possível do projeto original do rádio. Isso é bastante importante. Nós temos aqui uma situação em que precisamos entregar 240 volts DC para a alimentação do rádio, sob pena de diminuirmos a vida útil do rádio se aplicarmos uma tensão muito maior que isso, porque as válvulas todas elas têm uma limitação. Se você tem curiosidade sobre válvulas e ainda é um estudante, você deve baixar o datasheet de cada válvula dessas e analisar as tensões de placa, tensões que a válvula trabalha, corrente, enfim, você vai entender por que é tão importante que a válvula trabalhe dentro dos limites de voltagem. Aqui nós temos uma outra válvula, que é a nossa retificadora EZ80, ou então a equivalente 6x4. Essa válvula então recebe nos seus pinos 1 e 6 o primário do transformador, e no secundário então a gente tem, ou melhor, essa válvula recebe o secundário do transformador nos pinos 1 e 6, e na saída no pino 7 a gente tem a tensão retificada, e logo mais é filtrada por um conjunto de capacitores eletrolíticos de 24 por 24 por 450 volts. Dito isso, então a gente conclui que são 1, 2, 3, 4, 5 válvulas com a retificadora, e o projeto original, então, no projeto original a gente vê um rádio com um excelente desempenho. Bom, mas o problema é que ao longo desses anos, e essa é a parte triste de se trabalhar com restauração, ou talvez seja até a parte que nos motiva, esse rádio passou pelas mãos de várias pessoas. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente notou quando o rádio chegou aqui é que o transformador de força não era mais original.
O que provavelmente deve ter acontecido, alguém errou no setar a tensão aqui de entrada e acabou queimando o transformador. A válvula retificadora também não existia mais. Alguém tinha substituído a válvula retificadora por 2 diodos na função de retificação. Então, o que normalmente as pessoas fazem? Tem aqui uma válvula EZ80 que queimou por algum motivo, tira a válvula e coloca 2 diodos com anodo nos pinos 1 de um diodo, anodo no pino 6 do outro diodo, e os catodos juntos no pino 7. Então, o diodo acaba, teoricamente, substituindo a válvula. Teoricamente, na prática não. Porque nós temos várias características de uma válvula que não se equivalem a um diodo. Por exemplo, a resistência interna. Então, o que a válvula vai entregar é totalmente diferente do que o diodo vai entregar. Eu já vou comentar sobre isso. Como que esse rádio chegou aqui? O chassi estava completamente enferrujado, literalmente enferrujado. A ferrugem tinha tomado conta do chassi do rádio. Ele estava muito prejudicado em relação à ferrugem. A carcaça do capacitor variável ainda mostra como isso aqui estava enferrujado. O que a gente fez então? Nós desmontamos ele completamente na parte de cima, tiramos o transformador, tiramos todas as válvulas, tiramos esse transformador de áudio, que também não é mais original. Você nota que aqui tem um transformador moderno, né, que não fomos nós que colocamos, chegou aqui. Tiramos as bobinas, capacitor variável, tiramos essas bobinas de RF e limpamos toda a ferrugem que tinha no chassi. Depois de limpada toda a ferrugem, depois de limpa, nós pintamos então o chassi com uma tinta especial para chassis. Essa tinta não é difícil de encontrar em lojas de tinta, é uma tinta metálica para chassis. O capacitor variável foi para a lixa líquida e foi completamente limpo. Nós tiramos toda aquela ferrugem que a gente encontrou no capacitor variável. Praticamente a única coisa que não foi atacada por ferrugem é a de alumínio, que são as tampas das bobinas de FI. Vale lembrar uma coisa importante que pode às vezes a gente não pensar ou você não pensar. Quando a gente tem um chassi que é atacado por ferrugem, não foi só o chassi que foi atacado. Tudo foi atacado por ferrugem. Absolutamente tudo. Ferrugem e sujeira. Também temos que falar assim. Então, todas as partes do rádio têm que ser limpas e desoxidadas. Um exemplo que acontece é o soquete da válvula de áudio, que trabalha com uma tensão muito alta. Ele era originalmente daquele soquete que é feito de 2 placas de fenolite, uma encostada na outra, e ele tem esse espaço aqui. Esse espaço entra sujeira. Quando entra sujeira nesse espaço e condensa alguma umidade lá dentro, os pinos do soquete da válvula começam a conduzir. E literalmente eles começam a incendiar quando a gente liga o rádio. Tem até marca de queimado ali, ó. Se você observar aqui no meu dedo, com atenção, você vai ver um pontinho preto. Por quê? Porque é justamente no pino da válvula que é injetada a tensão alta. E aí o que acontece? Literalmente pega fogo o soquete e inclusive danifica a válvula. Então nós substituímos o soquete por um soquete de porcelana de alta qualidade, que inclusive é um soquete específico para RF, para radiofrequência, e eliminamos o problema. Aí, as modificações que haviam sido feitas nesse rádio: trocaram o transformador de saída de áudio e substituíram a válvula de saída de áudio, que é a nossa EL84, infelizmente, né, substituir a válvula de saída de áudio por uma 6AQ5. E aí começa o problema. Um problema que a gente precisa trabalhar. Originalmente, o circuito do rádio ele foi desenvolvido para que as válvulas tivessem uma polarização direta. Todos os catodos estão direto ao terra. E isso então faz a polarização das válvulas. O problema é que a 6AQ5 não aceita essa topologia. A válvula 6AQ5 foi desenvolvida para usar uma outra forma de polarização. Ela polariza através de um resistor de 270R e um capacitor eletrolítico de 47 micro por 40 volts paralelo ao terra. Então, assim é a polarização de 6AQ5. É um resistor
lá no catodo da válvula, com um capacitor eletrolítico em paralelo ao terra. Era isso que tinha sido feito nesse rádio. Alguém tirou a L84, colocou uma 6AQ5 no lugar, alterou a polarização, desligou o pino 3 da válvula, que é o catodo, e colocou um resistor ao terra, que na verdade foi feito até errado. O resistor que se usa e que sempre se usou na polarização da 6AQ5 é um 270R, e alguém colocou um 220R e ainda não colocou o capacitor eletrolítico. O que nós tínhamos que fazer então? Como foi alterado a válvula, tiraram a L84 e colocaram uma 6AQ5, desligaram esse circuito original de divisor resistivo ao terra e colocaram o center tape ao terra direto do transformador. O rádio funcionava assim, mas ele nunca funcionou direito depois que foi feito isso, e eu não sei que época foi feito isso. Então é muito provável que alguém usou esse rádio por até vários anos da forma errada. Quando se faz essa modificação de colocar o center tape ao terra, tirando o divisor resistivo, para poder tirar a L84 e colocar a 6AQ5, você tem que fazer a mesma coisa na SH81 e na IF83. Tem que desligar os catodos de terra e colocar os resistores com capacitores em paralelo para fazer a polarização da válvula. Se não fizer isso, a válvula trabalha fora da sua zona de polarização e pode inclusive entrar em corte a qualquer momento. Por exemplo, ao longo do tempo do uso, diminui a vida útil da válvula, é uma das coisas que acontece, né? A válvula pode trabalhar muito no limiar da sua saturação, ela pode inclusive danificar a válvula ao longo do uso, e é muito provável que isso tenha acontecido. Bom, nós tivemos sorte com esse rádio, porque com o provador de válvula, as válvulas estão com a emissão ok, então isso não aconteceu. Mas então nós fizemos a modificação lá na SH81, conforme está no seu datasheet. Colocamos um resistor de 220R em paralelo com um capacitor de ponto 1 cerâmico, 400 volts, ao terra, né, aqui, ou melhor, aqui foi usado 50 volts, porque a tensão é muito baixa. A tensão de catodo, que polariza as válvulas, é muito, muito baixa. Aqui nós temos, na SH81, em torno de 1 volt, mais ou menos isso, 1 volt, 1 volt e meio, a tensão de placa dela. A F93, a tensão é 1 volt, a tensão de placa, e também fizemos a mesma coisa, desligamos o pino 7 de terra e colocamos um resistor de 68R em paralelo com o capacitor de ponto 1, de 40 volts, para fazer a polarização correta da válvula. E finalmente fizemos isso da forma correta na 6AQ5, tiramos aquele resistor de 220R que alguém tinha colocado e colocamos um 270R em paralelo com o capacitor eletrolítico de 47 micro, 50 volts. E assim a gente tem então a polarização correta das válvulas, e o rádio trabalha da forma como tem que trabalhar. Bom, dentre vários desafios desse projeto de restauração, também encontramos um desafio que em breve eu pretendo fazer um vídeo para mostrar e compartilhar com aqueles que acompanham os vídeos do canal. Se você acompanha, quando a gente tem um rádio valvulado, um rádio que tem 70 anos, no mínimo 70 anos, a cera que é colocada nas válvulas, né, ou a parafina que é colocada nas bobinas, melhor dizendo, a parafina que é colocada nas bobinas, ela já está suja a tal ponto que ela já incrustou todo tipo de umidade, sujeira, tudo que tem para prejudicar uma bobina, já aconteceu. Nós temos aqui essa bobina, essa e as duas em cima. Essas bobinas estavam com a parafina original. O que a gente faz então? Usando um secador de cabelo no quente, é assim que se faz. Usando um secador de cabelo no quente, esquenta as bobinas, e não só essas 4 bobinas de RF, até que aquela parafina velha, suja, feia, se derreta, né? E você tem que proteger o rádio para fazer isso, porque ele vai saltar a parafina, ela esquenta, ela pinga, né? O próprio ar do secador de cabelo espirra. Então você protege aqui, suponha que você estivesse fazendo isso aqui, né?
Então você iria proteger com alguma coisa que não incendeia, claro, né? Aqui. E o secador de cabelo aqui no quente. Faz derreter aquela parafina velha até que ela escorra completamente, né? O ideal seria até tirar as bobinas do chassi, mas quando você faz isso numa situação em que o chassi está todo enferrujado, não faz diferença. Se você não pode tirar, o ideal é tirar. Se você não pode tirar, protege, aplica o secador de cabelo no quente, deixa derreter aquela parafina e você vai procurar no comércio local a parafina pura. Essa aqui é a parafina 100% pura. Não é como ela fica depois de fabricar velas, porque daí ela já não está mais pura, né? Aqui ela está pura. Um bloco desse de parafina dá para fazer muitos rádios desse tipo. E aí você vai esquentar muito bem, você vai pegar a parafina nova e vai ir aplicando com o próprio calor do secador de cabelo. Então ela vai escorrendo aquela parafina nova e vai substituindo a parafina velha. E aí você tem uma situação de uma bobina bonita, brilhante e com uma parafina substituída, porque aquela suja, incrustada de sujeira, umidade e tudo mais, ela saiu e está ali a parafina nova. Bom, feita essa dica, o que nós vamos fazer agora? E isso vai ficar para um próximo vídeo, então não teremos um vídeo muito longo. Agora eu vou calibrar o rádio e eu vou filmar esse processo de calibragem e no próximo vídeo eu vou compartilhar com vocês o resultado final desse querido, né? Querido acima de tudo, sempre a C431, rádio aí apelidado, um apelido carinhoso que ele recebeu, de sempre capelinha, né? Vocês vão ver como esse rádio é bom, como ele é sensível, como ele tem, apesar de ter sofrido, coitado aqui, sofrido tanto com alterações erradas que foram feitas no passado, nós fizemos um grande esforço para devolver a vida a ele. Legal? Se você assistiu, eu fico muito grato. Compartilhe com seus amigos e com seus grupos. Até o próximo vídeo. Obrigado.